Bom dia. Vejam aí de novo essa... Olha aí a figura. Essa cara aí é a figura. Vou mostrar de novo aqui a figura. Mais uma vez. Vou tentar fugir aqui do YouTube, certo? Para ele não me cancelar. Mas esse cara é o Carlinhos Lira, certo? Eu conheci esse cara por uma questão de erudição, certo? Por me interessar por música, sabe? Um mero tocador de violão, sabe? E houve um tempo aí que eu tive a oportunidade de adquirir fascículos da Bolsa Nova, aquela coisa toda. Para governo de vocês, eu fui um leitor do Pasquim, certo? Não sei bem direito dizer como é que esse movimento se deu, e quando eu comecei a ler o Pasquim eu estava em Manaus, certo? Eu fazia o curso de letras, não tinha grupos grupos de intervenção, grupos de interferência, tá certo? Grupos de referência, sabe? Essas coisas elas vieram minando por dentro, sabe? E não sei explicar direito como é que é isso aí. Mas eu falei que aquele cara era o Carlos Lira e morreu agora esses dias aí, certo? Agora em dezembro, certo? Teve também, quem mais? Em dezembro também morreu o Reginaldo Rossi, outro dia, certo? Só que foi há 10 anos atrás, 2013. Eu conheci o Reginaldo Rossi na música, é claro, certo? Em 1972 eu estava em Jaboatão dos Guararapes, mas eu já tinha ido para Jaboatão, para o estado do Pernambuco, com o Reginaldo na cabeça, certo? Em 72 imperava aqui no Brasil, né, a Jovem Guarda, certo? E o Reginaldo tentava imitar, sabe, um nordestino tentando imitar em São Paulo, né, o rei do Iê, certo? Como era chamado o Roberto Carlos, entendeu? E não sei, certo? Mas o cara é negro, sabe? Né? Tem um cabelo, né, seco, né, com perdão da expressão, não querendo aqui causar racismo, certo? Mas assim, sabe? E quando eu cheguei lá em 72, eu fui para uma localidade em Jabotão dos Guararapes, sabe? Chamado, o nome não vem agora, certo? Mas era afastado da cidade de Jaboatão, o nome não vem, certo? Mas era um colégio, era um seminário, era um noviciado salesiano, certo? E numa localidade construído sobre uma penha, o prédio era construído sobre uma pedra imensa, sabe? Essas coisas que tem no Nordeste, aquelas rochas imensas, sabe? E a igreja, pelo menos, estava sobre uma penha, sabe? Uma pedra tremenda, certo? E a gente tinha que se deslocar aos domingos, pelo menos eu tinha que me deslocar com o violão que eu tinha, certo? Para a cidade de Jaboatão, e lá na paróquia de Jaboatão acompanhar o canto de uma missa que tinha às 5 horas, 5 e meia, não sei, certo? E antes, chegava mais cedo e antes ia dar aula de catecismo. Eu era noviço, certo? Era um garoto aí de 18 anos, 19 anos, certo? E ali o pároco aproveitava, sabe? Era padre salesiano também. O nome dele está na ponta da língua e não vem, tá certo? E então a gente exercitava ali o contato com os paroquianos. Eu dava aula, entre aspas, de catecismo para alguns garotos, certo? E tocava violão, e uma vez um deles pediu para tocar uma música do Reginaldo Rossi. E a música que estava na ordem do dia, certo? Era aquela música que fala do corpo da mulher. Neste corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno tão gostoso de provar. Como pode haver tanto, não sei mais o que, no seu jeito de abraçar. E por aí vai a música, certo? Reginaldo Rossi, e eu já fui então com essa cultura, certo? E é um cara, um nordestino, certo? Mas tem um outro cara aí, sabe, que morreu em julho agora deste ano, certo? Em julho de 2023. Antes dele, antes dele morreu, né, uma outra cantora, no caso, a Gal Costa, morreu em novembro de 22, certo? Mas o João Donato eu conheci em Manaus também, certo? Dando aulas de violão para Hipólita, certo? A mãe dela era Vera, o nome do pai dela eu não lembro, mas era um cirurgião ortopedista, certo? Uma vez ele me acudiu num acidente de moto que eu tive, certo? E vou parar por aqui, desligar a TV, que aqui o vídeo
fumou, certo? Eu estava distraído aqui, mas veja que está falando aqui do Carlos Lira, olha ali, vou deixar ele aí. E o João Donato, então, já estava nos Estados Unidos, estava produzindo discos para aquelas bandas lá, certo? E o pai da Hipólita costumava ir em simpósios, em convenções profissionais, sabe, fazer trabalhos de aperfeiçoamento por lá, na arte, né, da ortopedia, na arte médica da ortopedia, certo? E eu dava aula, não lembro bem como foi, eu não sei se porque a Hipólita talvez fosse aluna do Colégio Auxiliador, eu não sei, de repente começou a correr uma corrente de que tinha um cara que dava aula de violão, e não sei se através disso, né, eu cheguei na Hipólita, certo? A Hipólita hoje, sabe? Naquela época ela devia ter uns 13 anos, sabe? 12, 13 anos, eu acho, sabe? Hoje é passado mais de 50 anos, certo? Já é uma coroa também, que nem eu, certo? E, sabe, quem sabe é a avó. Mas ela foi aluna de violão, minha aluna de violão, certo? E o pai dela ia para os Estados Unidos quando vinha trazer, ele gostava de música, ele tinha um equipamento de som, sabe, muito bom. Na época, Manaus, setor de Zona Franca, sabe, conseguia trazer produtos importados do Japão, além das motocicletas, trazia sons, aparelho de sons, certo? E eu lembro do pai da Hipólita com um equipamento numa sala de estudo dele, num escritório, qualquer coisa assim em casa, certo? Com umas caixas de som, eu não vou lembrar o nome agora, mas eram caixas de som de moral, certo? Não são, talvez fossem JBL, não IJBL como é hoje, certo? É JBL autêntica, entendeu? De primeira mão, japonesa, eu acho, sabe? E tinha os equipamentos, os módulos ali, sabe, de reprodução, tipo um cabeçote, sabe, um deck de rolo, essas coisas assim, sabe? Um negócio para física, sabe? E o som, sabe, quando ligava, só faltava explodir a casa pelos ares, entendeu? Eu acho que ele gostava de música assim, sabe, tensa, intensa e com filtros, né, e assim. E o João Donato foi um dos discos, sabe, que ele trouxe, sabe, e a Hipólita me mostrou, por curiosidade assim, sabe, e terminou me gravando um cassete, certo, e eu escutava João Donato, certo. O João Donato tem uma música mais ou menos assim, tem uma música mais ou menos assim, eu tirei aqui, deixa eu ver onde é que está, aqui, né, no celular, Beira do Mar, o nome da música, deixa eu ver se eu abro aqui. A letra é mais ou menos assim, o nome da música na verdade é Lugar Comum, certo? Canção de João Donato, deixa eu ver aqui no final se tem mais aí, compositores, João Donato de Oliveira Neto, o nome completo dele, e Gilberto Passos, Gil Moreira, certo? Letra de Lugar Comum, fala aqui do Guilherme Araújo, é uma letra que tem direitos autorais, certo? Etc e tal, né? Produções Artísticas Limitada, GAPA, GEG Edições Musicais, etc e tal, entendeu? Espero que não me processem, eu sou um cara liso, tá certo? Mas a música diz assim: beira do mar, lugar comum, começo do caminhar para beira de outro lugar. À beira do mar, todo mar é um, começo do caminhar para dentro do fundo azul. A água bateu, o vento soprou, o fogo do sol, o sal do Senhor. Tudo isso vem, tudo isso vai para o mesmo lugar de onde tudo sai. Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar para dentro de outro lugar. Beira do mar, todo mar é um, começo do caminhar para a beira de outro lugar. Começo do caminhar para a beira de outro lugar. Começo do caminhar para dentro do fundo azul. Então vejam, nós estamos falando aqui de música, estamos falando de letra de música, tá certo? São dois componentes aí concorrentes, talvez não concorrentes, intercorrentes, marchando paralelos, certo? A letra é poesia, é o campo da arte, literária, certo? E a composição musical vem pela outra linha, tá certo? E combinando as duas, então vejo que de repente nós temos a letra e temos a música, tá certo? O João Donato, aqui no caso, se encaminhou, ele fez uma parceria, se encaminhou aí, sabe? Fazendo a parte musical, creio eu, sabe? E deu uma coisa assim parecida, né? E depois eu vou dizer por que eu estou falando do João Donato, certo? Bora ver o que é que sai disso aqui.
beira do mar, todo mar é começo de um caminhar pra dentro do fundo azul, na beira do mar, todo mar é começo do caminhar pra dentro do fundo azul. A água bateu, o vento soprou, o fogo do sol, o sal do Senhor. Tudo isso vem, tudo isso vai pro mesmo lugar de onde tudo sai, na beira do mar, lugar comum, começo do caminhar pra dentro do fundo azul. Pois é, então, como eu estava falando, certo? Na verdade eu estava fazendo aí um aprofundamento nas escolas filosóficas, né, e me deparei com um filósofo que talvez para mim, na minha avaliação dos filósofos antigos, mais do que Aristóteles e Platão, sabe, mais do que ali os outros dois, Heráclito, Parmênides, sabe, para mim o grande filósofo da antiguidade, sabe, que inaugurou aí, sabe, a cultura filosófica e a cultura do mundo geral foi Pitágoras, certo? Né? Assim, pelo menos o maior volume de anotações que existe no Google, certo? No buscador que eu estou usando, certo? Sobre Pitágoras, né? É de Pitágoras que se fala mais, certo? O cara passou 30 anos viajando, certo, mundo afora, né? E ali pelo mundo conhecido, certo, indo para o Egito, indo ali para a Mesopotâmia, sabe, indo para a Índia, salvo engano, e enfim, o cara passou 30 anos fazendo esse trabalho e depois ele retornou. Ele era de Samos, ali na Grécia, certo? A Grécia é cheia de ilhas, né? Ele nasceu na ilha de Samos. Aí depois disso, por questões políticas, ele teve que sair correndo, certo? Foi bater foi bater onde mesmo? Não vem agora o nome do lugar, sabe? Mas assim, né? E ali ele se estabeleceu e ficou por lá, e me parece que por lá ele morreu. Mas é o cara assim que mais, sabe, tem variação, rapaz, sabe? Mais variação cultural, sabe? E ele foi, aí, sabe, além de uma pessoa comum, um ser político no seu tempo, ele teve controvérsias políticas, sabe? Teve que sair correndo de uma cidade para outra, né? Mas assim, se dedicou a fazer ensinamentos filosóficos, sabe? Naquela linha que vinham trazendo ali os filósofos do seu tempo. Uma informação, ele foi contemporâneo, para se ter uma ideia, no tempo, mas eu acho que não se encontraram, ele foi contemporâneo de Buda, certo? O Buda era indiano, se não me engano, né? Lao Tse também é chinês, sabe? Eles foram contemporâneos, embora eu acho que eles não tenham se encontrado. Mas o Pitágoras foi assim, um cara que se dedicou a muitas atividades, né? Pessoas chamam para essa coisa de polimata, ele foi um polimata, certo? E assim, cuidou de muitos assuntos, inclusive da arte musical, da música, certo? E foi um teorizador da música, sabe? Eu lembro que quando eu dava aula de violão, eu tinha dificuldade de compreender, sabe, a mentalização dos sons, dos acordes, né? As notas não vou falar, mas dos acordes havia uma dificuldade. Esse cara que está aparecendo aqui, sabe, o Carlos Lyra, junto com o Donato, embora sejam diferentes, não é? A Gal, não vou falar que era uma intérprete. O Reginaldo Rossi era um compositor popular, tá certo? Já o Donato e o Carlos Lyra eram compositores assim mais elitistas, se assim podemos dizer, num bom sentido, tá certo? E faziam pesquisas musicais, variações musicais, certo? E exploravam o máximo que podiam, assim, né, dos sons, não só na sua produção
natural, mas na sua produção intermediária, certo? Nós não devemos esquecer que o som, né, é um meio magnético, sabe, que tem duração. Essa duração ela pode ser entrecortada entre um intervalo e outro, entre um som grave, né, e um som médio, e assim vai, certo? E aí, Carlos Lyra era um desses caras que se dedicou ao movimento da Bossa Nova, que explora a harmonização baseada nos chamados acordes dissonantes, certo? Que são aquelas variações dos acordes, acrescentando além da prima, né, da primeira, da terceira e da quinta, eles colocam sextas, nonas, 13ª aumentada, certo? Já falei a nona, certo? E por aí vai para obter outros resultados, outros efeitos, não só efeitos instrumentais, mas efeitos melódicos no canto, tá certo? E então cria essa coisa aí que os brasileiros se especializaram e tentaram produzir como se fosse uma coisa nossa, chamada Bossa Nova, certo? Nós temos aí músicos e temos intérpretes, né? E eu estou pensando aqui num cara aí, sabe, João Gilberto, certo? Que foi um exímio, né, músico, né, violonista, certo? E cantor, intérprete, certo? Onde ele com o violão eles exploravam o máximo que podiam, sabe, os intervalos musicais, né, nos seus detalhes mínimos, certo? Coisa que o Chico César tenta fazer, que o Djavan tenta fazer também, sabe? O Chico também, o Chico Buarque, né? Ele se apropria um pouco da harmonização da Bossa Nova, sabe? De intervalos curtos, né? E por aí vai. Quando eu fui professor de violão, não tinha essas noções, sabe? Ouvia os sons, mas não, sabe, não conseguia. E hoje também não sou lá essas coisas, eu não me dedico, certo? A arte, ela exige dedicação, seja que tipo de arte for, né? Nós estamos falando aqui de música, tá certo? Mas poderia ser a pintura, a escultura e, enfim, a própria arte literária, tá certo? Você tem que exercitar. Se você não exercita, é como uma fala agora, esse momento aqui que eu estou, né, articulando os sons, né? Quando eu comecei a fazer os vídeos, como eu estava fora de auditórios, eu tinha dificuldade de fazer aí o andamento, né, da fala, a entonação e aquela coisa toda, tá certo? Hoje não está mais brando, está mais leve, e na música acontece a mesma coisa. Você vê aí o Carlos Lyra morreu com 90 anos, certo? E eu creio que ele nunca parou, certo? Ele e o violão, certo? Aí no caso aí, ele está aparecendo aí, tocando com pares dele numa orquestra, tá certo? E assim é. E do Pitágoras fica esse esforço, sabe, grande, né? De grande ser humano que foi, sabe? Um ser humano anti-violência, tá certo? Ele não gostava de violência, ele nem gostava de comer carne não sacrificada, sabe? Porque não gostava sabe, de comer carnes duras aí, sabe? De animais aí abatidos violentamente, ser uma cerimônia, qualquer coisa assim, sabe? Ele era um cara da paz, o Pitágoras, sabe? E teve que correr. Teve que correr muitas vezes, sabe, para não criar dificuldades. Eu vou parando por aqui esse vídeo, eu creio que eu cumpri um trabalho assim muito interessante. Meu nome é Ernest, o meu canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalos e a Éguas, tá certo? Vou mudar, eu tenho a impressão que esse nome do canal está um pouco agressivo demais, principalmente quando fala de éguas aí, tá certo? Mas o que eu quis trazer aí, 4 dias aí de silêncio, sabe, foi justamente falar disso, né? De música, de arte, tá certo? Eu domino um pouco... a filosofia me favorece, sabe, pensar a música, por exemplo, que é um conteúdo, né, que está aí um pouco perto de mim, próximo de mim, certo? E eu consigo articular alguma coisa a respeito disso, e foi isso que eu fiz hoje, tá certo? Hoje é quinta-feira, 21 de dezembro, o ano se indo, domingo que vem são 25, sábado é véspera, dia 24 é quando se comemora o Natal, na passagem, né, na meia-noite, tá certo? Mas assim, tempo de solidariedade humana, tempo de aproximação, tempo de afetos. Bom dia, falei.